Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo de Solo Leveling. Esse aqui comentando sobre a chance de terceira temporada, que é altíssimo, já vou adiantar isso. Mas nesse vídeo aqui eu vou explicar por quê, através de vários dados e também o motivo do porquê pode demorar um pouco mais a terceira temporada do que muitos esperam. Então vamos lá, como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 acumulados e você também ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro e uma comunidade muito legal que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Pra quem entrou nesse vídeo e não sabe nada da história, que eu acho meio difícil essa altura do campeonato, é basicamente a história de um caçador, que é o mais fraco da humanidade, até que ele ganha a habilidade de evoluir de level. E aí a vida dele muda completamente, ele vai ficando cada vez mais poderoso. É legal que a sinopse é ridiculamente fácil de simplificar. De qualquer forma, é a adaptação do mangá coreano mais popular que existia na atualidade e fez muito sucesso, mas não tão absurdo assim na primeira temporada. Eles conseguiram um número bem alto, eu até destaquei na época lá, quando terminou a primeira temporada, eu falei, olha, o número de avaliações está bem alto e tal. Aí comparei, por exemplo, a outras adaptações de mangás coreanos que o Crunchyroll bancou, como por exemplo Tower of God, ou God of High School, e Solo Leveling, depois da primeira temporada de só 12 episódios, já estava absurdamente à frente deles. Ou seja, fez bastante sucesso, o que era um excelente sinal. E aí chegou a segunda temporada e o hype aumentou ainda mais. O pessoal começou a gostar mais ainda porque evoluiu também a parte técnica, deu uma evoluída, o diretor deu uma melhorada e começou a chamar cada vez mais atenção. Então a popularidade só foi escalando. E a gente saiu aí, o que eram 200 mil avaliações, para mais de 600 mil avaliações, até o final aí da segunda temporada. Então em apenas um ano, o anime virou o mais popular que tem no Crunchyroll, inclusive passando Kimetsu, Demon Slayer, que é muito popular por lá, e outros, como One Piece, etc. E aí ele conseguiu não só isso, mas bateu o recorde de número de likes no episódio, por uma margem absurda, passando de 500 mil. Então, olha, foi recorde atrás de recorde, o negócio é o hit da plataforma. Não tem uma comparação. É basicamente o anime-chave lá que eles têm para vender a plataforma, para fazer as pessoas assinarem a plataforma agora. Então só isso, apenas isso, já seria um motivo absurdo para mais temporadas. Foi um sucesso absurdo dentro da plataforma, que passou com exclusividade, e atrai um bando de gente para assinar essa plataforma, e um bando de views e tal, cada episódio, etc. Então, excelente resultado. E eles estavam por trás aí bancando parte da produção, então mesmo que a outra produtora, que é a Aniplex, não quisesse bancar mais temporadas, o Crunchyroll ia querer. Ele bancava do bolso dele, porque o projeto deu tão certo que vale muito a pena. A Aniplex é a produtora principal, é quem mais bancou esse projeto, e é uma produtora japonesa, pertencente à Sony. Sabem a quem o Crunchyroll pertence? A Sony também. Então, basicamente, a Sony bancou Solo Leveling. E tem também uma produtora de jogos. E o jogo fez sucesso, então ela também deve estar bem feliz. Tá mais que óbvio que o anime ficou muito popular no ocidente. Mas olhemos para confirmar isso os dados do MyAnimeList. Olha aí, ele conseguiu um número de membros muito alto, dominou completamente as temporadas. A primeira temporada tá subindo horrores aí, vai passar tranquilamente 1 milhão em um ano. Só é bem considerável os números aí. Mas os números dele não são tão impressionantes. Olha os números de Frieren, por exemplo, depois de mais ou menos um ano aí de ter saído do anime. Então, pô, Solo Leveling é relativamente parecido com Frieren em termos de popularidade, ele não é mais popular que Frieren, ele é mais popular que Frieren. E é por isso que é importante você entender o que você está analisando. Porque o MyAnimeList, o que ele mostra pra gente? Dados sobre o público focado em animes, ou seja, o público que está dentro da bolha. Eles vão para uma plataforma tipo MyAnimeList, ficam olhando as coisas lá, ficam marcando os animes que assistem, tem o Anilist também, tem outros. Mas quem faz isso? O pessoal que está muito mais focado nesse mundo. O pessoal mais mainstream, que não assiste quase animes, não fica se preocupando com essas plataformas. Então um anime, quando ficou mega popular mundialmente, você não vai ver isso tão bem através do MyAnimeList. Você vai ver quando ficou mega popular com o público de dentro desse mundo dos animes. E isso funcionou. Ele tá com números ótimos lá também, a avaliação também tá ótima, ou seja, quem assistiu adorou em geral. Mas, de novo, não usem o MyAnimeList como métrica para decidir se um anime vai ter nova temporada ou não. Ele não diz tudo isso. Mas ele ajuda, com certeza. Os dados lá são relevantes. Mas eu já vi gente decidindo se o anime vai ter nova temporada ou não, só olhando no AnimeList, e isso é mó bobagem que você pode fazer. Já um público que não assiste tantos animes assim, só um ou outro, eles usam mais o IMDb. Então é interessante ver a quantidade lá de membros acumulados também no IMDb e comparar com obras muito populares. Então você pega, por exemplo, Kimetsu, Demon Slayer, você vê os números bem altos aí.
O número que está abaixo da avaliação é a quantidade de pessoas que votaram, ou seja, a quantidade de pessoas interessadas o bastante para votarem no anime. Alguns vão notar que é bem menor que do My Anime List, é porque o IMDb é focado em séries e filmes. A maioria das pessoas aí não liga para anime, que usa essa plataforma. Então, quando alguma animação fica muito popular aí, japonesa no caso, quer dizer que um público que geralmente não se interessa por esse nicho acabou se interessando por essa animação, o que é um sinal que está alcançando mais o mainstream, ou seja, aquele público que não assiste muitos animes. Uma coisa que reforça facilmente isso é você olhar a quantidade de membros de Frieren no IMDb e olhar a quantidade de membros de Solo Leveling. No My Anime List, ambos estão muito parecidos com a quantidade de membros. No caso do IMDb, Solo Leveling já tem o dobro de pessoas avaliando. Porque Frieren ficou muito menos popular no mainstream, ficou mais popular dentro desse nicho dos animes. Enquanto Solo Leveling conseguiu sair mais. Então por isso que ele passou no IMDb e não no My Anime List, que é mais focado no nosso nicho. Mas bom, olhem de novo aí Demon Slayer. E agora olhem Kaiju-Ei. Então a diferença é brutal comparado a Demon Slayer. Demon Slayer é um sucesso mundial muito maior em comparação. Um outro sucesso absurdo mundial que teve foi Jujutsu Kaisen. Então os números deles são bem altos também, acima de 100 mil, como vocês podem notar. E aí eu já mostrei Kaiju pra vocês, vou mostrar também Dragon Ball Daima, caso alguns achem que foi mega popular. Não tá tão popular assim não. E agora, olhem os números de Solo Leveling. Isso aí tá bem alto para um anime que só tem um ano. Alguns falam, pô, mas Demon Slayer tem mais. Sim, Demon Slayer tem mais. Só que Demon Slayer, olha quantos anos já tem. Então você tem mais de 5 anos aí de Demon Slayer já. Então é muito mais tempo para acumular os números ali. Enquanto isso, Solo Leveling tem um ano e já tá com isso tudo. Então vai provavelmente passar Demon Slayer, se continuar tendo mais temporadas aí daqui a uns 2 ou 3 anos. De qualquer forma, a Aniplex, que bancou boa parte da produção de Solo Leveling, deve estar muito feliz porque virou um grande sucesso mundial. Eu acho que está mais que óbvio isso em plataformas que eu mostrei aqui, os dados. Mas vocês viram isso em rede social também, aparecer para tudo que é lado. E isso é relevante. Várias pessoas que não assistem geralmente animes estavam falando de Solo Leveling, o que é muito relevante também. E mostra que atingiu um público de fora da bolha dos animes. E isso é muito bom. A Aniplex deve estar adorando. Isso gera muito dinheiro para ela. Mais uns dados extras. Olha isso aí. Você acha que esse pessoal aí assiste um monte de animes? Não. Ainda assim, Solo Leveling chegou neles e gostaram tanto que estão usando até lá para torcer pro time de futebol. Mas tinha um fator aí que estava preocupante para algumas pessoas, que é o sucesso do anime no Japão. Porque por mais que fazer um sucesso mundial seja muito bom, é melhor ainda quando faz sucesso no Japão para eles. E a Aniplex é uma produtora japonesa. Isso aqui foi muito interessante, porque foi quase uma reviravolta. A primeira temporada não fez muito sucesso no Japão. A gente não via em rankings, no caso, de animes da temporada e tal, não se comentava muito. Foi assistido, não é aquele anime ignorado da temporada, longe disso, mas não é aquele anime que parece que bombou, fez um sucesso absurdo, nada parecido com isso, na temporada lá no Japão, vale dizer. E aí ficou esse negócio aí que os japoneses odeiam Solo Leveling, porque tem muita coisa lá realmente que o autor botou na obra dele. Na nova, principalmente, o mangá dá uma aliviada ainda, e o anime dá uma aliviada maior ainda, mas ele não gosta de japonês. O que é até irônico que o anime dele esteja sendo feito, e bem feito, por um estúdio japonês. Mas o ponto é que ele botou um bando de coisa na obra dele que mostra o quanto ele não gosta de japonês, e os japoneses lá são os escrotos, no caso são os vilõezinhos e tal, e os coreanos são os mocinhos da coisa toda. Quem viu minhas análises aí, episódio a episódio de Solo Leveling, eu detalhei lá as partes que eles cortaram em comparação ao mangá e tal, que deixam bem claro o quanto ele não gosta de japonês. Mas o ponto é que no Japão, a Aniplex teve a decisão inteligente de criar uma outra versão, aonde, na verdade, a história se passava no Japão, não na Coreia, o protagonista era japonês, e ia seguindo a história com algumas pequenas alterações. Inclusive, a parte lá que mostrava os japoneses sendo filhos da mãe, na verdade era um outro continente fictício lá que eles inventaram, que eles sim eram os filhos da mãe. Então isso não dava problema com país nenhum, na verdade, porque era um país inventado, mas o país no original era o Japão. E deu certo, a longo prazo, mas deu. Porque na segunda temporada começou a fazer mais sucesso, começar a aparecer nos rankings da Netflix, o top 10 lá, só do Japão, do Netflix do Japão. Alguns podem estranhar porque não viram na Netflix daqui, do Ocidente. Do Ocidente, o Crunchyroll tem exclusividade. No Japão tem um bando de streamings, inclusive a Amazon passava o Solo Leveling também, eles vendem pra tonelada de streaming lá. E tava bem em todos os streamings. Os episódios finais da segunda temporada tava top 1 da semana lá em todos os streamings. Netflix, Amazon, todos os outros que tinham lá, tava um negócio absurdo. Então, a partir da segunda temporada começou a aumentar a popularidade no Japão e quando terminou a temporada tava um número absurdo lá. E mostrou que pegou o público mainstream. Aquele público que não assiste tanto anime, já que plataformas como Netflix, Amazon, o pessoal vai mais pelas séries. Aí os animes são bônus lá. Tem plataformas específicas no Japão se a pessoa quer muito anime. Aí tem só anime lá dentro. Então, Solo Leveling começou a bombar em plataformas que não era
realmente focado nesse nicho de animes. E isso era muito bom, mostrava que estava pegando um público totalmente de fora, no caso dos animes, no Japão também. E para a Aniplex isso é ótimo, porque é um público novo aí para ela explorar e conseguir ganhar um bando de dinheiro em cima, com um bando de coisas que ela vai vender, obviamente, porque ela ganhou direitos aí comprando da editora. Então para ela é fantástico isso. Então Solo Leveling até no Japão, que inicialmente parecia que não estava dando tão certo, fizeram até uma propaganda que estava sendo cancelado lá, mas era por meia dúzia de pessoal no Twitter, não vale nada isso, gente. Mas venderam, Solo Leveling está sendo cancelado lá por um pessoal do Twitter no Japão e tal, mas no fim das contas não era nada demais. E tanto não era que o negócio, na verdade, começou a fazer cada vez mais sucesso e a segunda temporada terminou como um dos melhores animes lá em termos de popularidade. Então esse resultado aí foi fantástico e totalmente inesperado. Ninguém esperava que Solo Leveling fizesse grande sucesso no Japão. Talvez aquele anime que uma pessoa ou outra ia assistir e tal, aquele anime, no caso, que ficava no meio lá na temporada no Japão, mas era isso. Que nada! A primeira temporada realmente foi assim, mas a segunda surpreendeu. Então, mais um fator positivo. Além do sucesso mundial, ainda conseguiu um baita sucesso no Japão, agora na segunda temporada. Então a Aniplex deve estar com um sorrisão na cara. O pessoal da Aniplex lá, meu Deus, é uma mina de ouro esse negócio. Tem também os dados de venda de mangá. Isso aí importa mais para a editora, mas conseguiu um alto aumento de vendas aí. Nada absurdo como virar o top 10 dos mais vendidos, top 5, mas ficou no top 20, se você pegar os primeiros meses do ano. Isso aí é ótimo. Os volumes antigos começaram a vender mais também. Não é tão importante quanto os outros dados que eu postei anteriormente, mas ainda assim, quanto mais dados positivos, melhor. Ou seja, só teve resultado positivo, até uns surpreendentes aí como o sucesso no Japão, que não era esperado. Então tá mais que óbvio que eles vão fazer mais, seria insanidade não fazer mais. O Crunchyroll deve estar desesperado por mais, porque o negócio virou o carro-chefe da plataforma dele. Então por que já não anunciaram logo depois do fim da segunda temporada? Gente, tem rumores aí que o diretor está ocupado com outro projeto. E se for verdade, o cara que soltou geralmente acerta nos rumores, ele provavelmente faria esse projeto e depois voltaria para Solo Leveling. Então o problema de anunciar agora é que vai virar tipo aqueles anúncios, tipo Attack on Titan, que anunciaram e demorou 4 anos para voltar. Ou One Punch Man, que também anunciaram e demorou um século para voltar. Esse que é o problema, você anuncia, só que depois demora tanto tempo para voltar que o pessoal começa a ficar bravo. Então talvez eles esperem um pouco para fazer esse anúncio, mas vão fazer, podem esperar que eles vão fazer. E o diretor não pode cancelar esse outro projeto para voltar para Solo Leveling, ficar só em Solo Leveling? Pode. E para que ele pegou outro projeto, ao invés de ficar só em Solo Leveling, fazer já as próximas temporadas? Geralmente, esses negócios são decididos com anos de antecedência. Então, enquanto ele estava trabalhando em Solo Leveling, no caso, quando começou a sair a primeira temporada, talvez já tivessem dado na mão dele esse outro projeto aí para ele fazer. Porque a primeira temporada, eu lembro, não fez tanto sucesso inicialmente. E aí talvez tenha decidido, não, então vamos fazer só essas 2 temporadas, e aí vão ver o resultado depois disso. Que elas deram verba aí para 20 e tantos episódios, da Aniplex, que é a produtora principal, e aí a gente decide aí se vai fazer mais ou não depois de ver o resultado disso. A Aniplex não vai meter um monte de dinheiro no negócio para ele adaptar tudo, se ela não sabe se vai dar bom ou não, se vai ter retorno para o investimento dela. Então Solo Leveling ela devia estar com medo disso, principalmente por causa do resultado no Japão. Então ela investiu para fazer os 20 e tantos episódios, já estava planejado com certeza a segunda parte do anime, tanto que você vê que no começo da primeira temporada tem um negócio inventado sobre a ilha que eles colocam, porque a ilha vai ser muito importante, vai ser o clímax final, que eles vão chegar aí na segunda temporada. Então ele estava planejado desde o começo, a primeira e segunda temporada, com certeza. Mas mais do que isso, aparentemente não. Eles iam ver o resultado que ia dar essas 2 temporadas, e aí decidiriam se iam bancar mais temporadas ou não. E os dados foram excelentes, então provavelmente a decisão é sim. O problema é que se o diretor realmente tiver em outro projeto agora, pode demorar mais. Quanto mais? Uns 2, 3 anos, provavelmente. Porque até sair esse outro anime, sairia talvez ano que vem, 2026, e aí eles voltariam à produção de Solo Leveling, mas saindo em 2027 seria meio pesado. Não é impossível, mas seria meio pesado. Então, lá pro final de 2027 ou 2028, aí já seria mais viável. Então é o que eu acho que vai acontecer se esse rumor do diretor estar ocupado com outro projeto agora for verdade. Se eles decidirem adiar esse outro projeto e mandar o diretor focar de novo em Solo Leveling e acabar agora da adaptação de Solo Leveling, aí pode ser que saia antes. É uma possibilidade. Como eu falei, o sucesso foi muito absurdo. Então podem fazer isso, mas não é normal. Geralmente, quando você tem um planejamento lá, um cronograma de produção, você decide mudar tudo, e ele já estava nos planos com esse diretor com outro negócio, fica um negócio bem custoso. Você pegar e mandar trocar um bando de coisa lá, aí mais gente que você contratou para aquele outro projeto, você vai ter que manter eles no projeto por muito mais tempo, ou eles vão sair do projeto, você vai ter que recontratar depois. Dá um custo absurdo você pegar e alterar cronograma de projeto.
Então tem esse problema. Então talvez deixem ele terminar esse outro projeto e botem Solo Leveling, já deve estar em pré-produção. O que é pré-produção? É o estágio inicial, onde manda o roteirista, no caso, começar a dividir os episódios, preparar roteiro. Não tem nada muito pesado, a animação não está sendo feita ainda. Então não duvido que comecem já a trabalhar numa produção de uma nova temporada agora, mas seria algo que ficaria em segundo plano para esse diretor, enquanto ele trabalha em um outro projeto dele, dá foco maior nisso. E aí, quando ele terminar esse projeto dele, o projeto Solo Leveling já está bem avançado e não demoraria muito para sair. Outra possibilidade seria trocar o diretor. Se esse diretor está muito ocupado a partir de agora, então dá para um outro diretor fazer a nova temporada, para não esfriar muito o hype. O problema é, a maioria das vezes que troca diretor é para pior. Raríssimas exceções. Acontece, mas é muito raro. Dá pra fazer um vídeo, basicamente, mostrando quando mudaram a staff de um anime e mudou para melhor. Porque é um negócio que geralmente não acontece. Geralmente, se você der sorte, a mudança não piora muito a produção, mantém um nível similar. Mas o ponto aqui é que tem essas opções. Trocar o diretor, caso deixar o diretor trabalhando em segundo plano aí, mas aí vai demorar para voltar, só daqui uns 2, 3 anos. Ou então eles cancelam o trabalho do diretor temporariamente e mandam ele focar só em Solo Leveling. Então, poderia acontecer, mas é menos provável porque gera um custo muito grande, como eu falei aqui. Mas vai acontecer essa nova temporada? Vai. É só questão de tempo. Com o dinheiro todo que gerou, popularidade absurda mundial, eles já estão correndo atrás e principalmente vão fazer plano já de provavelmente adaptar a continuação de Solo Leveling, que é com o filho do protagonista depois também. Então eles já devem estar cheio de planos agora lá, preparando todo um cronograma lá para os próximos anos, para ter um bando de coisa de Solo Leveling. Inclusive, tem um live action de Solo Leveling que está sendo produzido também, no caso pelos coreanos. Então vai ter muito mais Solo Leveling pra vocês aí ao longo dos próximos anos. Vocês vão ter que ter só paciência, porque alguns já acharam muito o intervalo da primeira temporada pra segunda. Olha, pra quem tá acostumado a assistir animes, não é tanto assim não, pra ser bem honesto. E a afirmação de que esse tempo aí que eles dão entre uma parte e outra reduz o hype, não funcionou muito bem. Na verdade foi o contrário. Da primeira pra segunda temporada foi ficando mais popular e quando voltou na segunda temporada, voltou com mais hype, pessoal mais empolgado e mais gente comparado à primeira. Então esse negócio de dar um intervalo aí reduz o hype, não. Se o intervalo não for muito absurdo, serve mais pro pessoal ficar ansioso e aí vai juntando mais gente assistindo, porque o pessoal tem tempo pra ver as temporadas anteriores e não é muito material acumulado. Quando é muito material, fica sendo episódio sem parar, é muita coisa pra ver. Não tô dizendo que a pessoa não vai fazer isso, mas tem muita gente que não tem esse tempo inteiro. Então, quando é coisa rapidinha, 2 temporadas de 12 episódios, de boa de assistir. Aí a pessoa assiste rapidinho lá, adorei, agora tá aguardando uma nova temporada, entendeu? É mais fácil. Então, se o intervalo não for muito grande para a próxima temporada, eu não vejo problema nenhum. Tem gente afirmando já que, não, se demorar muito vai morrer o hype. Não vai morrer o hype. Attack on Titan, inclusive, o pessoal falou que com o tempo inteiro que passou desde a primeira temporada, ia morrer o hype. E não morreu. E, caramba, foi um intervalo gigante. Eu não acho que vai ter um intervalo tão grande. No caso dessa última temporada de Solo Leveling pra próxima não, igual Attack on Titan. Então, não acho que vai destruir a obra, nada parecido, se tiver um intervalo de uns 2, 3 anos pra próxima temporada. Torçamos para que seja no máximo 2, mas não tem como garantir esse tipo de coisa. Então, se tiver mais informações, obviamente, anunciar alguma coisa, data, etc., eu vou fazer meus vídeos comentando pra vocês, sem dúvida. Mas, por enquanto, a gente não tem nada. Só por especulação aqui e muitos dados que a gente pode pegar que levam a gente a algumas conclusões, que eu cheguei aqui. E bom, mais uma dúvida. A próxima temporada de Solo Leveling seria a última? Eles teriam 90 capítulos para adaptar do mangá. Eles adaptaram 110 capítulos na primeira e segunda temporada. A primeira temporada adaptou 45 capítulos e a segunda temporada adaptou 65 capítulos. Então o ritmo foi bem mais acelerado na segunda temporada, embora tenha um episódio a mais. Considerando isso e o fato de que a obra termina no capítulo 180, como assim? Bom, basicamente a gente tem o grande clímax da história. A história principal se fecha no capítulo 180, ou seja, o grande clímax termina ali e se resolveu algum grande problema. E depois tem 20 capítulos que dá um fechamento maior. Eu fiz até vídeo comentando a respeito e tal, e eu gostei. Porque eles fecham muita ponta solta e tal, mas não tem muita ação. É mais fechamento de coisas da história. Então fazer basicamente uma temporada com, vai ser uns 4, 5 episódios dessa parte, funcionaria melhor se eles adaptassem aí como uma OVA, um especial de 1 hora e pouco, algo parecido com isso. Eu acho que faria mais sentido ter tudo num lugar só do que eles fazerem vários episódios assim. Porque você tá num hype, ele acabou de terminar uma grande luta e tudo mais, se fechou, por causa da história, o principal da história, e aí vem um bando de episódios extras. Não é ruim, mas dá uma sensação esquisita. Então uma possibilidade seria adaptar 70 capítulos, adaptar 65 na segunda temporada. Então 70 adaptados aí em uma terceira, não é nada de outro mundo. Principalmente se fizerem, por exemplo, um episódio 1 de 1 hora e depois um episódio 13 de 1 hora. Aí ficaria até mais tranquilo do que a segunda temporada, porque seria o equivalente aí a 15 episódios.
adaptando 70 capítulos. A gente teve 3 episódios adaptando aí 65, de novo lembrando da segunda temporada. Então ficaria mais tranquilo até. E aí com isso eles fechariam aí a história principal. Depois tem mais os 20 capítulos extras que eles adaptariam aí em um especial de 1 hora e pouco. Ficaria bom assim. Outra possibilidade, eles podem aí dividir em terceira e uma quarta temporada. Tem gente lá já virando, dizendo, não, pelo menos 5 temporadas, vocês estão malucos. Pelo amor de Deus. Tem mais 90 capítulos, eles adaptaram mais da metade dos capítulos. Se vocês querem mais temporada que já teve até agora, não faz sentido nenhum. Se eles adaptassem 2 temporadas, eles já teriam que botar um bando de extra, porque seriam 45 capítulos. Pô, Marco, não é a mesma coisa que adaptaram na primeira temporada? É, teve 12 episódios. Só que vocês lembram que a primeira temporada teve um bando de extra, um bando de material que eles inventaram lá, um episódio foi quase inteiro original? Então, a gente não gostou. O pessoal, a maioria, criou muito mais rápido na segunda temporada, que tem um ritmo mais acelerado. Tudo bem que muitas pessoas não gostaram de alguns cortes, mas o ritmo em geral atraiu muito mais gente. A primeira temporada tem um ritmo um pouco mais lento, porque eles vão mais devagar, botam muito extra e tal. Então, teria que criar mais 2 temporadas assim. Ou a outra possibilidade, uma temporada só de uns 20 episódios, adaptando aí os 90 capítulos que faltam. É possível também. Só que Solo Leveling é um negócio bastante exigente. No caso, termo de produção e tal, dá pra notar, é luta sem parar todo episódio e tal. Então é um negócio complicado de fazer muito episódio, mais de 12 ou 13 episódios aí dele. Mas não é impossível. Eles, inclusive, devem estar, nesse momento que eu fiz esse vídeo, pensando em qual dessas opções vão usar aí para essas próximas temporadas. Mas que vão acontecer? Vão. É só ter paciência aí, com o sucesso absurdo que fez, eles devem estar desesperados por mais. E antes que alguém pergunte por que eu tô comparando com os capítulos do mangá, ao invés de comparar com o da novel, que é o material original, é porque o anime usou de base o mangá. Quem não acredita, vai ler a novel, lê o mangá, ambos têm diferenças, e aí dá uma olhada em quem o anime seguiu. Você vai notar que descaradamente foi o mangá. E torçam aí para não trocarem o diretor, porque geralmente isso não dá bom. A gente pode ter sorte de trocar ele por diretor excelente, mega experiente, por exemplo, seria o diretor aí de Attack on Titan, da primeira temporada. Seria fantástico se botassem ele. Ou se botassem, por exemplo, a diretora de 86, eu gosto muito dela também. É uma novata, mas fez um trabalho fantástico em 86. Então, tem opções aí interessantes de diretores que eu gostaria até no projeto, mas o mais seguro é manter o mesmo diretor, que já conhece lá, tá familiarizado com o negócio, tá melhorando a cada temporada. Então tomara que ele fique aí, termine outro projeto dele, se for mesmo verdade esse rumor de outro projeto, e depois volte e termine essa temporada de Solo Leveling. Então aguardemos aí o que vai acontecer, qualquer notícia nova que sair, eu faço um vídeo comentando pra vocês. E bom, gente, é isso. Espero ter ajudado a tirar das dúvidas de vocês. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.